Pessoal, na nossa aula de religião de hoje, nós vamos fazer a revisão para os conteúdos da prova, que são os conteúdos obediência, falando sobre o respeito, amizade e a parábola dos talentos. Então, eu vou começar falando um pouco, lendo algumas partes e falando um pouco sobre o texto obediência. Então, o que é obediência? Obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. A obediência é considerado um ato de conformidade perante ordens recebidas de alguém, seja uma pessoa, um grupo ou uma instituição, como a Polícia Federal, por exemplo. Um sujeito obediente é também considerado passivo e submisso perante outra pessoa, no caso a pessoa dominante, seja através do respeito e a admiração ou pelo medo, temor ou receio das possíveis consequências ao desobedecer o dominador. A chamada obediência passiva, ela é caracterizada por uma submissão cega às ordens recebidas. Os monges, por exemplo, são obrigados a fazer votos de obediência para receber cegamente as ordens do superior eclesiástico. E a obediência a Deus, que a obediência a Deus significa a obediência à palavra de Deus, ou seja, aos ensinamentos que ele deixou, para que todo cristão possa seguir para conquistar um lugar no paraíso após sua morte. Bom, então essa questão da obediência, a gente sempre costuma obedecer as pessoas mais velhas, né? Aquelas pessoas da nossa família, nossa mãe, nosso pai, nossos avós. No nosso ambiente escolar, do mesmo jeito, a gente respeita, portanto a gente obedece os nossos professores, os nossos diretores, enfim. A questão da obediência, a gente deve obediência geralmente a aquelas pessoas que a gente respeita, no caso os nossos pais. Como a gente tem aquele respeito pelos nossos pais, então a gente costuma obedecer a eles, certo? Então, existem também alguns lugares que tem regras que elas devem ser cumpridas, ou seja, obedecidas, certo? Então, tem gente que muitas vezes cumpre, obedece por medo. Aqui no caso eu falei sobre a obediência a Deus. A gente deve sempre seguir os passos de Deus, obedecer, seguindo sempre a palavra que ele deixou, tudo que ele pregava, todos os preceitos, enfim, tudo que Deus deixou. Uma prova disso é a Bíblia. Na Bíblia tem falando toda a história, né? A história de Jesus, enfim, tem muita coisa legal na Bíblia. E lá tem dizendo direitinho, assim, tem todos os ensinamentos e como a gente deve ser. A gente deve ser a imagem e semelhança, não é? A imagem e semelhança de Jesus. Portanto, a gente deve essa obediência para que a gente possa conquistar o reino dos céus, para que a gente seja uma pessoa melhor, certo? Porque quando a gente não tem coisa melhor do que o amor de Deus e a gente poder agradar a Deus, eu acho que é isso que importa, certo? Então, a gente seguir os passos dele, ali ele diz tudo direitinho, então a gente seguindo, tudo dá certo. Acredito que essa questão da obediência a Deus é a mais precisa de todos. E assim, como a gente também respeita muito os nossos pais e obedece, a gente deve obedecer muito mais ainda a Deus, certo? Vou falar um pouco agora para vocês sobre o respeito. O respeito quer dizer muitas coisas. Por exemplo, eu admiro suas boas qualidades e algum dia quero ser igual a você. Em geral, temos esse sentimento por nossos pais e professores. Respeito também quer dizer atenção e cuidado. Bom, então como eu falei agora há pouco para vocês sobre obediência, falei a questão do respeito, que aquelas pessoas que a gente obedece, aquelas que a gente respeita, não é? Então, a quem a gente deve respeito? Desde o início falando da aula de respeito, ainda no início da introdução desse conteúdo eu falei que a gente deve obedecer os nossos pais, os nossos avós, sempre aquelas pessoas mais velhas, os nossos professores, porque a gente passa muito tempo com eles, então é preciso que a gente os respeite, porque eles também são mais velhos que a gente, certo? Tem toda aquela experiência, então é muito interessante. Assim como vocês também gostariam de ser respeitados, não é? A gente deve respeitar as pessoas para que as pessoas nos respeitem, certo? É uma questão assim de troca.
Não é porque o que a gente não quer que façam com a gente não vai fazer com o outro, né? A gente não vai fazer com o nosso irmão. Então, assim, eu cito aqui que a gente deve respeitar os mais velhos, mas assim como um todo. Eu acredito que a gente deva respeitar todas as pessoas, certo? Mesmo que aquela pessoa ela seja diferente da gente, assim, diferente do que a gente acha que é certo, mesmo que aquela pessoa ela haja de outra maneira, mas é importante que a gente respeite. A gente respeitando as pessoas, melhora a convivência, melhora o ambiente, enfim, melhora tudo, certo? Muitas vezes a gente não concorda com a atitude daquela pessoa, mas a gente pode muito bem respeitar a atitude dela. Se é aquela é a atitude dela, ok. A gente muitas vezes silencia e ok, porque é uma questão de respeito. Já que ela não está nos desrespeitando, é apenas uma atitude dela, assim, que muitas vezes nem interfere na nossa vida, né? Mas às vezes só uma atitude de alguma pessoa a gente já fica assim. Então é muito importante que a gente respeite as pessoas de toda e qualquer forma. Vou falar agora para vocês um pouco sobre amizade, né? Amizade compartilhar momentos bons e ruins, fáceis e difíceis, tristes e divertidos, se preocupar com o outro, cuidar e querer sempre o bem, considerar um irmão, porque por algum motivo não mora em sua casa. Contudo, o ama do mesmo modo, se doar ao máximo, esperar o mínimo, respeitar e saber impor limites, confiar, sentir prazer em estar perto, sem segundas intenções. Tudo isso de mais atitudes demonstra um sentimento puro, ingênuo, saudável e necessário, a amizade, né? É muito importante que a gente também tenha as nossas amizades e que a gente cuide das nossas amizades, que a gente seja muito sincera com essas pessoas, certo? Porque quando elas precisarem da gente, a gente se disponibilize, assim como assim como elas também irão fazer com a gente, certo? Porque é muito bom quando a gente tem uma amizade assim, por exemplo, uma amizade que vai de criança até quando se é adulto. É muito bom esse tipo de amizade. A gente tendo com quem contar, né, quando a gente precisa. Então, essa questão da amizade é muito importante. É preciso que a gente seja amigo. É preciso que a gente procure sempre estar ali do lado daquela pessoa, mesmo que não fisicamente, mas de outras formas. Muitas vezes a gente tem um certo distanciamento por conta de questões de horários que não batem, mas ali a gente pode conversar pelo celular, por uma rede social, enfim. O importante é a gente continuar sendo amigo daquelas pessoas que realmente merecem a nossa amizade. Eu vou falar agora para vocês sobre a parábola dos talentos. Um homem, ele foi viajar, chamou seus empregados e entregou seus bens a eles. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e ao terceiro ele deu 1 talento, a cada um de acordo com a sua capacidade. E aí ele partiu. O que recebeu 5 talentos, ele saiu, trabalhou e lucrou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebeu 2 talentos, lucrou outros 2. Mas aquele que recebeu um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi ajustar contas com os seus empregados. Senhor, me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 de lucro. Muito bem, empregado, bom e fiel. Como você foi fiel, eu lhe confiarei muito mais. Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais do que vos lucrais. Senhor, eu sei que tu és um homem severo, por isso fiquei com medo e escondi o seu talento no chão. Servo mau e preguiçoso, deverás ter depositado meu dinheiro no banco e volta a me entregar com juros. A todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. A todo aquele que tem lhe será tirado. Então, pessoal, a gente tem que pensar assim, que a gente deve plantar sempre o bem, né? Quando a gente tem o nosso talento, a gente tem todos os dons que Deus nos deu, né? Então, não adianta pensar que a gente não tem, todos nós temos, está tudo aqui dentro de nós. A gente, nós podemos pregar, falar a palavra de Deus, fazer boas atitudes, porque a nossa recompensa ela não é material, mas espiritual,
Nosso tesouro está no céu, então nós devemos fazer de tudo para agradar a Deus, que no caso é o nosso Senhor. Então Deus, ele fica muito bom com boas atitudes que nós tenhamos, certo? Então a gente planta o bem, a gente colhe o bem, a gente planta uma atitude boa, a gente colhe várias atitudes boas. A gente não adianta ficar parado. Tem uma atitude boa, faz uma coisa boa e pronto, fica por isso mesmo. Não, é importante que a gente plante e a gente colha muito mais. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de religião de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só perguntar.